Glória a Deus. Amados, boa noite. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém? Sem mais delongas, eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 19, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Até aqui. Amados, eu creio que a maior parte de vocês deve conhecer a história de Ló. Ló, ele era sobrinho, de Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, o Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí, Ló sai junto com Abraão. Chega em determinado momento, houve contenda entre os pastores, e aí eles acabaram se dividindo, e Ló foi para Sodoma. Sodoma é uma cidade que a principal marca que nós podemos ver dessa cidade era a depravação. Era a imoralidade sexual, ao ponto que um dia 2 anjos foram visitar, estavam na casa de Ló, que Ló estava com a sua família, e os habitantes daquela cidade queriam ter relações com os anjos à força. E aí, para você ver quão grande era a depravação daquela cidade. E aí, o Senhor, a medida da iniquidade de Sodoma, ela chega até os céus. E o Senhor, ele decide que iria acabar com a cidade. No entanto, ele precisava, antes de fazer isso, tirar Ló de lá. No entanto, a gente pode perceber claramente pelo texto um traço da personalidade de Ló, que era a passividade. Ló era uma pessoa extremamente passiva. Porque imagine, você está num lugar e chega um anjo para você e fala: rapaz, sai aqui dessa cidade, porque essa cidade vai ser destruída. E aí Ló ficou demorando, como o texto diz, ao ponto do anjo ter que pegar ele à força, na marra, e tirar de lá. Então Ló, através dessa atitude, ele demonstrava o quanto ele era passivo. O quanto ele era passivo. E muitos de nós, dentro da igreja, estamos também como Ló. Estamos vivendo também na passividade. E é sobre isso que eu queria falar. Na verdade, Sodoma é uma cidade que pode representar isso. O lugar da passividade. É um lugar que, na verdade, está dentro de nós. Sodoma não está fora de nós, ela está dentro de nós. E muitos cristãos estão vivendo neste lugar, no lugar da passividade. Então, eu queria falar com vocês sobre algumas características que demonstram uma pessoa passiva, que mostram para a gente como se comporta uma pessoa passiva. Amém? Vamos lá. Então, a primeira característica, uma pessoa passiva, ela tem uma marca que é a permissividade. Permissividade. Então, muitas vezes, elas têm filhos que não obedecem, filhos mal criados, que aprontam. E uma pessoa passiva, ela não toma nenhuma atitude. Ela não corrige o filho, ela não bota de castigo, ela não usa a vara, não usa a disciplina quando precisa usar. E aí os filhos
vão crescendo de qualquer jeito. Muitas vezes também fazem todas as vontades da criança. Não sabem dar um não, fazem tudo o que a criança quer. Muitos superprotegem os filhos. Então, essa é uma marca, né, de uma pessoa permissiva, é uma das marcas, né? Essa forma com que ela educa e cuida dos seus filhos. Se nós olharmos na história da Bíblia, todos os pais permissivos da Bíblia perderam seus filhos. É só você olhar. Eu vou citar aqui 3 exemplos de pais permissivos na Bíblia que perderam os seus filhos. Por exemplo, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli não corrigiu os seus filhos. E o que é que aconteceu? Perdeu os seus filhos. O próprio Jó, também, os filhos de Jó eram filhos que só andavam fazendo farra, só andavam bebendo, todos os dias tinha festa na casa dos filhos de Jó, e Jó também não fazia nada para corrigir os seus filhos. O que é que aconteceu? Perdeu os seus filhos. O próprio Davi também não corrigia os seus filhos. O que é que aconteceu? Um filho estuprou a irmã, o outro, para se vingar, matou aquele que tinha estuprado a irmã, e depois esse próprio filho se rebela e tenta tomar o reinado dele. Por quê? Porque Davi também foi um pai permissivo que não corrigia. Na verdade, um dos motivos também que leva os pais a não corrigirem os seus filhos é porque muitos deles também não têm autoridade moral para corrigir os seus filhos. Muitos são pais que adulteram, que traem suas esposas ou seus maridos, que andam nas farras e, consequentemente, não têm autoridade moral para corrigir os seus filhos. Muitas vezes você pode não perder os seus filhos dessa forma, ou seja, eles não podem até não morrer, mas você pode perder os seus filhos para as drogas, você pode perder o seu filho para a imoralidade, você pode perder o seu filho para o mundo. Então, existem muitos filhos de cristãos que estão no mundo, muito por isso, porque os pais não corrigiram quando era necessário. Muitos no trabalho não têm comando. Então, você tem pessoas subordinadas a você, você dá uma ordem para aquela pessoa fazer algo e a pessoa não faz. E aí você não toma nenhuma atitude, você não chama para conversar, você não impõe uma disciplina, você não dá uma advertência. Ou seja, a pessoa faz o que quer e ela nunca vai respeitar o seu comando por conta disso. O empresário, muitas vezes, tem um empregado na sua empresa que está, desculpe o termo, esculhambando, que está brincando, que não segue as suas ordens, que faz chacota. E muitas vezes você já chamou a atenção uma vez, já chamou a atenção 2 vezes, 3 vezes e você não faz nada. Aí o que acontece? Os outros olham, também não vou trabalhar não, dessa forma, e você não demite aquele empregado. Essa é mais uma marca da passividade. Muitos homens que são homens que não tomam iniciativa em casa, não exercem o seu sacerdócio, não exercem a função que Deus o deu, de cabeça do lar. Então, não toma iniciativa de chamar a família para orar, não toma iniciativa de chamar a família para ler a Bíblia. Muitas vezes a mulher querendo buscar o Senhor e o homem não toma a iniciativa. Mulheres e homens que já foram traídas inúmeras vezes, que todos sabem que o marido ou a esposa o traem, muitas vezes que são agredidas moralmente, fisicamente, e não tomam nenhuma providência, não se divorciam, não dão queixa na polícia e vão vivendo dessa forma. Muitas porque são sustentadas economicamente pelo marido. Eu falo disso porque alguns casos, por coincidência, né, chegaram recentemente até o meu conhecimento de amigos meus, né, que estão nessa situação. Então, muitas mulheres que não tomam atitude, muitas delas por isso, porque são sustentadas. Mas você precisa crer que Deus é o seu pai. E se você tomar uma atitude
como essa, Ele vai te sustentar. Amém? Outra marca, amados, que nós podemos falar de uma pessoa permissiva é a atitude dela no campo profissional, certo? Uma pessoa passiva, desculpa. Muitas pessoas hoje estão desempregadas e não tomam iniciativa, não procuram emprego, nunca colocaram currículo em nenhum lugar, não foram no Cine procurar emprego, não fazem uma graduação, não fazem uma pós-graduação, não estudam para concurso, né? Não tomam a iniciativa. Iniciam um projeto e param no meio, né? Então, começa um projeto, na hora que está começando a pegar, e todo projeto no início é normal, que tem uma fase, né, de adaptação. Aí ela vai e desiste e para no meio. Começa uma faculdade e tranca no meio. Muitos têm preguiça de acordar cedo, isso é verdade. Tem preguiça de acordar cedo. Então perdem muito tempo dormindo, não têm coragem para empreender. Então, amados, existem muitas pessoas, existem muitos ímpios que confiam nos ídolos, é muito comum você ver isso, e que botam a sua fé nos ídolos, que são obras, criaturas, obras feitas por mãos de homens, e eles confiando nos ídolos, eles têm coragem para empreender. E nós que servimos ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra, muitas vezes não temos coragem de empreender. Amados, nós temos que crer que nós servimos a um Deus grande. O nosso Deus não é qualquer deusinho, não. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, você precisa ter fé para empreender. Amém? Glória a Deus. Outros, quando arranjam um emprego, dão mau testemunho, são preguiçosos, chegam atrasados, faltam trabalho, colocam um atestado médico sem estar doentes, não se esforçam no trabalho, não tomam iniciativa, não faz a diferença, não é proativo, e muitas vezes por isso também não crescem profissionalmente. Então, amados, essa é outra marca da passividade. É o nosso desempenho profissional, para aqueles que têm uma empresa, para aqueles que estão trabalhando numa empresa. Na área financeira, também muitos estão devendo, muitos estão com o nome negativado no SPC e Serasa, não tomam a iniciativa de procurar o credor, de dizer que quer pagar, de dizer que quer renegociar. Muitas vezes acha que a providência vai cair do céu. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele não veio para você fugir das suas dívidas. Ele veio para você enfrentar as suas dívidas com Ele. Se você tomar a iniciativa, eu quero pagar aquela dívida, Ele vai com você e vai te dar a condição de pagar. Mas você precisa ter coragem para ir lá. Você não pode deixar correr como está. Muitos estão usando o limite do cheque especial, o rotativo do cartão de crédito. Eu até brinco, né? Eu tinha um cliente, que esse cliente eu ia visitar ele, né? Aí eu falava assim, do cheque especial. Ele falava, rapaz, você é maluco? É melhor você pegar um dinheiro com cigarro do que você usar o cheque especial. Lógico que foi uma forma exagerada dele falar, né? Mas os juros, você sabe quanto é o juro do cheque especial? Em média, entre 13% a 15% ao mês, que dá mais do que 200% ao ano. E aí a pessoa está lá, afundada no cheque especial, afundada no cartão de crédito, não toma iniciativa de procurar, de pagar, de quitar, e deixa correr solto. Deixa correr solto. Eu vou ensinar aqui agora, a gente tem até uma oficina de finanças, 2 técnicas revolucionárias que vão mudar a sua vida. Você que está devendo o cheque especial e o cartão de crédito. Você que está devendo o cartão de crédito, é a técnica da tesoura. Quem conhece a técnica da tesoura?
Você vai pegar a tesoura e vai cortar, e vai quebrar o seu cartão de crédito. Se você não tem domínio próprio para usar o cartão, é melhor você não usar. E o seu cheque especial é a técnica da liquidação total, você conhece? Vai procurar o seu gerente do banco, liquide o meu limite, eu não quero mais ter limite na conta. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos autocontrole, nós não temos domínio próprio para usar esses produtos. Outros também são descontrolados, gastam mais do que ganham, muitas vezes também só para ostentar. Então, muitos também estão na passividade na área financeira. Rapaz, vou estreitar mais. Né? Outra área que muitos de nós estamos na passividade é na falta de cuidado com o corpo. Não cuidam do corpo, estão visivelmente acima do peso e ficam sempre procrastinando. Amanhã eu começo. A famosa dieta da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. Mas essa área é uma área que eu estou lutando, viu? A luta está sendo grande, viu? mas eu, pelo menos, tomei iniciativa, né? Saí da inércia, né? 1 Tessalonicenses 5:23, olha o que a palavra de Deus fala. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. A grande questão, amados, na igreja evangélica, é uma igreja que tem algumas marcas, né? E uma delas é o legalismo, certo? O que é o legalismo? É você querer se justificar diante de Deus por usos e costumes, por regras, por lei, certo? Então, como é que eles falam? Não pode beber, não pode usar música, ou não pode ouvir música do mundo, tem que vir para o culto de terno e gravata, mas pode comer à vontade. E aí, pega toda a sua ansiedade e desconta na comida. Eu vou falar o que aconteceu comigo, meus amados. Primeiro, o Senhor falou comigo assim: Marcelo, você está comendo veneno. Você está comendo veneno. E depois, no outro dia, ele falou assim: você quer aceitar Jesus no seu corpo? Aí eu falei assim: eu quero. Porque eu estava tendo uma DR com ele, né, nesse dia, eu e Deus, e aí ele fez essa pergunta para mim: eu quero. E aí que eu tomei algumas atitudes, eu passei a fazer uma dieta, entrei na academia, e estou lutando aí, mas não é fácil. Amados, o Éden, enquanto lugar físico, ele não existe mais, né? O homem ele saiu do Éden, mas o Éden, enquanto lugar espiritual, Jesus conquistou para nós o direito de nós entrarmos no Éden enquanto lugar espiritual. E para nós entrarmos, para nós vivermos no Éden aqui na Terra, nós temos que estar bem nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Como é que você vai dizer que você tem uma vida abundante se você está com pressão alta, se você é hipertenso, se você tem problemas cardíacos, se você está com gastrite? Então você não está vivendo uma vida abundante, não está vivendo uma vida que Deus planejou para ter você aqui na Terra. Outra questão é a seguinte: nós temos que pensar sempre no nosso propósito. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito. E para que o propósito de Deus se cumpra, quanto mais tempo nós vivermos aqui na Terra, mais tempo nós vamos exercer o nosso chamado. Então, pelo menos, eu quero ir até os 90. E aí, para isso, eu tenho que tomar essa atitude de cuidar do corpo, porque é importante para que você possa cumprir no seu chamado. Muitos estão doentes e não vão no médico, não procuram um médico, não fazem os exames, e aí ficam empurrando com a barriga e não ficam bons. Muitos estão com as coisas quebradas dentro de casa e não consertam, né? E deixam as coisas sempre quebradas e não tomam atitude de consertar. Temos também pessoas que estão na passividade em relação ao alimento que elas comem, não só o alimento físico, mas o alimento espiritual.
muitas pessoas toleram Jezabel. Quando Jesus estava escrevendo as cartas para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele chegou para a igreja de Tiatira e ele falou assim: olha, eu tenho contra ti que tu toleras Jezabel. Aí você vai perguntar, quem foi Jezabel? Jezabel, ela era a mulher do rei Acabe, que reinou em Israel na época dos reis de Israel. Isso foi quando? No Velho Testamento. Jesus agora está em Apocalipse falando que aquela igreja estava tolerando Jezabel. Então como é que pode, se Jezabel era uma mulher lá da época dos reis de Israel, na verdade Jesus estava se referindo a um espírito que age dentro das igrejas, que é o espírito de Jezabel. E as pessoas que são guiadas pelo seu espírito, elas agem dentro da igreja, semeando contenda, liberando falsas profecias, pregando. A principal marca desse espírito é a pregação da teologia da prosperidade. Então, só para você se vacinar aqui, graças a Deus, não é porque eu estou aqui, mas aqui na nossa igreja o evangelho verdadeiro é pregado. Mas se você for aí, muitas igrejas ainda pregam esse evangelho da teologia da prosperidade. E eu vou falar aqui rapidamente algumas frases de efeito que são utilizadas nessas igrejas, tá? Que pregam a teologia, para você se vacinar. Quando você ouvir essa palavra, você vai saber, tá bom? Então, a principal, a clássica, é essa: tome posse da sua vitória. Essa aí é a clássica frase da teologia da prosperidade. Tem uma que eles falam que é assim, ó: é só vitória. Não tem essa também? Beleza. Tem outra que fala assim, ó: receba o seu milagre. E tem outras que falam assim, ó: você não vai sair hoje do jeito que você entrou. Então são quase 4 frases típicas que são pregadas nessas igrejas. E aí quando prega, o povo fica doido, pula, e fica, eu tomo posse. Só falar uma coisa rapidinho, sobre essa questão de é só vitória e tome posse da sua vitória. Eu creio num Deus que dá vitória para o povo dele. Eu, graças a Deus, vivi muitas vitórias esse ano. Mas a vida do cristão não é feita só de vitórias. Muitas vezes Deus vai permitir que você perca. Para o quê? Para você se humilhar, para você se arrepender, para corrigir você, para provar a sua fé. Então essa história de só vitória não existe. Essa questão de receba o seu milagre. Olha, pode acontecer num culto que a unção, a graça se deu, se manifeste, e aconteça um milagre aqui, um paralítico pode sair andando? Pode acontecer. Mas existem milagres que vão acontecer no caminhar com Cristo. Quando você tiver uma vida com Ele, como você colocar Ele como Senhor da sua vida, muitos milagres vão acontecer. Eu, por exemplo, vivi um milagre em 2015. No entanto, eu me converti em 2012. Foram 3 anos caminhando com Cristo para viver um milagre. E se você olhar, o maior milagre, talvez um dos maiores milagres que exista, é o milagre da transformação de caráter. E esse é um milagre que é feito pelo Espírito Santo e também não é feito da noite para o dia. Para que o Espírito Santo possa forjar em nós o caráter de Cristo, isso leva tempo. Isso não acontece da noite para o dia. É não caminhar com Ele. Em relação a você sair daqui do jeito que você entrou, vai depender muito mais do que você, do que do pastor, do que de mim. Se você compreender os princípios que estão sendo ensinados e você aplicar na sua vida, aí você vai sair daqui de uma forma diferente. Mas se você sair daqui com as mesmas atitudes, com os mesmos erros, com os mesmos pecados, a sua vida vai continuar igualzinha, ou até pode piorar. Essa é a verdade. Então, o chamado do evangelho não é esse evangelho fast food. Não é
isso que é pregado. Então, comece a se ligar nessas coisas que são pregadas. Na verdade, amados, o evangelho verdadeiro, ele tem que ter cruz. Se tirar a cruz do evangelho, acabou. Esse evangelho que é pregado, que eu falei, é um evangelho sem cruz. É um evangelho que não tem sofrimento. É um evangelho que não prega santidade. É um evangelho que não prega arrependimento. É um evangelho que não prega confissão de pecados. É um evangelho que não prega renúncia. É um evangelho que não prega restituição. É um evangelho que não prega obediência à palavra de Deus. Por isso, você tirou a cruz do evangelho, deixou de ser evangelho. Jesus, ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida, por amor de mim, do evangelho, achá-la. Ainda há um preço a pagar. Ainda há uma cruz a ser carregada. E o pior é que se você for nessas igrejas em que esse evangelho é pregado, essas igrejas estão abarrotadas de pessoas. Porque o próprio Paulo já tinha prevenido. Em Timóteo, ele falou: chegará um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Antes elas vão atrás das fábulas, mas não suportarão mais ouvir a sã doutrina. Então, amados, peça discernimento espiritual. Eu mesmo já fui muito bobo nisso aí, eu admito. Eu estava até conversando com minha esposa que está ali sobre isso, né? Fui a alguns cultos e eu ia, levantava, mas peça a Deus para te dar discernimento espiritual e fique atento com os falsos profetas. Vamos lá. Outra marca, amados, da passividade é em relação à nossa vida devocional. Então, existem pessoas que estão há muito tempo da igreja e não têm o hábito de orar, e não têm o hábito de meditar na palavra. Então, oram quando dá, lê a palavra como dá, não colocam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, o que ele respondeu? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Então, se é o primeiro, se é o maior, qual é o primeiro mandamento que a gente tinha que obedecer? Era esse. E esse, normalmente, é o que a gente mais desobedece. Na verdade, amados, Deus, ele não quer ser qualquer um em nossas vidas. O único lugar que Deus pode ocupar em nossas vidas é de primícia, é o primeiro lugar. E, infelizmente, muitos de nós não têm priorizado a presença de Deus, não têm intimidade com Deus, não têm intimidade com a palavra de Deus. A pastora estava falando agora, a música também. Amados, você lembra qual foi a última vez que você entrou no Santo dos Santos? Porque aí você está cantando, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E você, qual foi a última vez que você entrou no Santo dos Santos, que você sentiu a glória de Deus, que você tocou o coração de Deus? E aí muitas vezes, por quê? Porque nós estamos assistindo filme, estamos assistindo novela, não temos priorizado a palavra de Deus, não temos priorizado o nosso relacionamento com Deus. Não fazem a obra, estão há muitos anos dentro da igreja e não tomam a iniciativa de servir ao Senhor. Amados, o Evangelho não é uma religião. Se você está atrás de uma religião, você está procurando no lugar errado. O Evangelho não é uma religião. Religião é assim, que você vem no culto domingo, escuta a palavra, vai para casa e tudo continua como está. O Evangelho é muito mais que uma religião. O Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, o nosso chamado é isso, é para perder a vida. É para você realmente deixar a sua vontade. Você viver agora de acordo com a vontade de Deus. E Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Outra característica da passividade é a culpa. A culpa. Então, muitas vezes a pessoa já se arrependeu, já teve
um arrependimento sincero, já confessou, Deus já perdoou, a pessoa que ela traiu, a pessoa que ela pecou contra aquela pessoa já perdoou, mas a pessoa não se perdoa. A pessoa fica carregando aquela culpa e fica pedindo perdão a Deus, Deus. Olha, eu vou falar, uma vez aconteceu isso comigo. Sabe o que Deus falou? Marcelo, isso aí que você está falando, eu já esqueci disso já. Deus tem essa capacidade de esquecer. Ele esqueceu. Então, se Deus esqueceu, e eu ainda estava pedindo perdão a Deus por isso. Mas, todo escrito de dívida, Jesus rasgou na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é perfeito. Jesus, ele falou, está consumado. Toda a nossa dívida foi paga. Então, você precisa crer que você foi perdoado por Deus, pelo seu passado. Amém? E por fim, tem muitas pessoas que estão presas na passividade das cadeias de pecado. Muitas pessoas que ainda estão presas nos vícios, muitas pessoas que estão presas ainda na mentira, muitas pessoas que estão presas nas drogas, na bebida, na corrupção, na defraudação, em cadeias de pecado, e não rompem, e não decidem mudar. Muitas pessoas também, que todo ano falam, não, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ofertar na casa de Deus, mas não cumprem. E aí, um dia vai e devolve o dízimo, o outro não dá. Ou seja, não fazem um voto sincero e não seguem isso com Deus. E talvez o resumo de tudo isso, que normalmente é a causa, né, é a raiz que está por trás de tudo isso que eu falei, é a passividade na área sexual. Não é à toa que Sodoma era o lugar, a cidade da passividade, que a marca daquela cidade era a passividade. Por quê? Porque era o lugar da imoralidade sexual. Então, tem muitas pessoas que estão presas na cadeia da pornografia, da masturbação, do homossexualismo, do lesbianismo, da fornicação, do adultério, e não saem, e não tomam a decisão de mudar, não tomam a decisão de mudar. Eu falei de adultério aqui, amados, eu vou falar rapidamente sobre isso, tá bom? Porque é mais comum do que a gente imagina. Eu tenho acompanhado alguns casos, e é mais comum do que a gente imagina. Eu não vou nem falar das consequências espirituais. Eu vou falar apenas das consequências naturais de um adultério. Primeira coisa, o seu cônjuge pode descobrir, e se ele descobrir, pode acabar o casamento, e aí você vai gerar um trauma em você e nele e nos filhos, para quem tem filhos. Você pode, numa escapulida dessa, a pessoa com a qual você deitou pode engravidar. E aí, se ela engravidar, você vai ter que sustentar, ou você vai abortar. E aí, se abortar, é um abismo chamando outro abismo. Você pode contrair uma doença sexualmente transmissível. E você, que no caso a pior é o HIV. E você pode passar isso para o seu parceiro ou parceira. Amado, chegou o tempo da gente parar de ser inconsequente. Nós temos que pensar nas consequências dos nossos atos antes de fazer. Não é só uma escapulidinha, não. Não é só uma pulada de cerca, não. Isso é muito sério. E se Deus está me levando, eu sinto que Deus está me levando a falar isso aqui, é porque tem pessoas que estão precisando ouvir. Amém? Essa passividade, muitas vezes, leva a pessoa à depressão. Uma das causas de depressão é essa, a passividade na área sexual. Existem muitas pessoas hoje que estão vivendo em depressão por isso, por conta da passividade nessa área. Amados, eu não vim aqui hoje, não foi a minha intenção, na verdade eu nem sabia, né, se essa era a palavra que eu ia pregar mesmo, mas eu senti Deus confirmando que era para pregar,
para atirar pedra em vocês, não foi essa a minha intenção. Mas a minha intenção foi levar você a reagir, tá bom? Foi dar um saculejo em você, para você reagir. Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito melhor para você. Então, muitas vezes, nós estamos perdendo tempo na passividade, mas Deus tem algo muito melhor para vocês. Eu, por exemplo, mas eu posso testemunhar, eu me converti em 2012. E antes de eu me converter, eu cheguei no fundo do poço. Essa é a verdade, que uma pessoa pode chegar. Em todos os aspectos. Viciado, em todas as áreas. Eu cheguei no fundo do pânico. Síndrome do pânico, depressão, tudo que você imaginar, eu estava. Mas eu decidi um dia, não, eu vou sair dessa situação. E aí, realmente, eu tomei posição. E aí a gente fica, muitas vezes precisa de libertação. Eu não quero aqui, amado, ser advogado do diabo. Até porque o diabo não precisa de advogado. Ele já está condenado. Mas tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas, não é culpa do diabo, não. É culpa nossa. É a gente que não toma posição. É a gente que não se posiciona. É a gente que não escolhe. Por que eu falo, sabe por quê? Porque eu vivi essa vida desregrada até os 29 para 30 anos. Mas no dia que eu falei assim, eu não faço mais, eu não fiz mais. No dia que eu me posicionei, tentaram me tentar de todas as formas, eu me posicionei, eu não vou mais cair nessa área. Então, se você decidir se posicionar hoje, não tem diabo que faça você cair, mas você precisa se posicionar. Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que podeis suportar. Então, essa história, a carne é fraca. É mesmo, a carne é fraca. Mas você precisa se encher do Espírito Santo, porque você sabe que sua carne é fraca. E você não pode dar lugar à sua carne. Então, o chamado que eu faço para você hoje, vamos sair desse lugar de passividade. A notícia boa que eu tenho para te dar é essa. Ainda dá tempo para mudar. E o primeiro passo que você precisa dar, se você ainda não confessou, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Você não vai conseguir sair sozinho. Você precisa que Jesus te ajude. Você precisa que Jesus te tire desse lugar. Então, o primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida a Ele. É dizer, Jesus, eu não quero mais viver. Eu quero que a minha vida agora seja a sua. Eu quero viver agora de acordo com a sua vontade. Jesus é o único que pode te tirar desse lugar. Ninguém mais pode te tirar desse lugar. Só Ele pode te tirar. Ele nos amou primeiro. A palavra fala que Deus revelou o seu amor por nós, quando entregou o seu próprio Filho, que nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus é assim, Ele nos ama primeiro. Por mais longe que você ache que tenha ido, ainda tem jeito para você, ainda tem jeito para a sua vida, se você entregar a sua vida para Jesus. Jesus, amados, Ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E eu creio que esse tempo está perto. Mas Ele não vai buscar qualquer noiva, não. Ele não vai casar com qualquer noiva, não. Ele vai casar com a noiva ataviada. Ele vai casar com uma noiva vestida de vestes brancas, uma noiva santa. É essa noiva que Ele vem buscar e que ela vem casar. E o convite está feito para esse casamento, amém? Eu não estou querendo, amados, com isso botar um peso muito, um fardo muito pesado sobre você. Na verdade, eu creio na graça de Deus, eu creio.
mas a gente precisa se posicionar em algumas áreas da nossa vida. Creia que é para o seu bem, viu? Creia que é para o seu bem. Amado, se essa palavra falou no seu coração, e se você reconhece todas essas áreas que eu falei, né? Área familiar, financeira, devocional, espiritual, cuidado com o corpo. Se você reconhece que em alguma área dessa vida você tem sido passivo, eu sou o primeiro, eu tenho sido passivo em algumas áreas dessa vida, eu sou o primeiro a reconhecer. Eu queria convidar você a vir aqui, que a gente vai orar com você. Vim aqui no altar do Senhor, vim aqui à frente, que nós vamos orar com você, amém? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor, Pai, por essa igreja. Nós glorificamos o Senhor, Pai, por este momento na Tua presença, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque queremos reconhecer, Senhor, que nós temos vivido na passividade, Senhor, em muitas áreas da nossa vida, Senhor, mas que nós não queremos viver mais, Senhor. Meu Deus, chegou o tempo, Senhor. Chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores, Pai, adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que têm sido permissivas, Senhor, por aquelas pessoas que têm feito todas as vontades do filho, que não têm disciplinado os seus filhos, que não têm corrigido os teus filhos, por aqueles chefes, por aqueles empresários que têm deixado as coisas correrem solta, que não têm, Senhor, tomado as atitudes que precisam tomar. Que o Senhor venha agora, Senhor, ministrar no coração deles, Pai, para que eles possam, Senhor, mudar, Senhor, para que eles possam fazer diferente, para que eles possam chegar amanhã e fazer a diferença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que aqueles homens, Senhor, que estão aqui e que não têm exercido o seu sacerdócio, que não têm exercido o seu papel de líder espiritual, de coluna da família, de chefe, de sacerdote, que eles também venham se posicionar, Senhor, que eles venham se posicionar nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aquelas mulheres, Pai, que já foram traídas várias vezes, que apanham dos seus maridos, que elas não venham, Senhor, continuar, Senhor, nesse lugar de passividade, mas que elas venham sair, Senhor, deste lugar, que elas venham crer na Tua provisão, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, aquelas pessoas que estão procurando emprego, que elas venham, Senhor, tomar uma atitude, que elas venham fazer um curso, que elas venham procurar um curso técnico, que elas venham fazer uma universidade, que elas venham estudar, que elas venham se preparar, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e aqueles que estão na empresa, Senhor, murmurando, reclamando, não, Senhor, fazem eles agradecerem, Senhor, porque eles estão empregados, fazem deles adoradores no trabalho, que vão se esforçar, que vão melhorar, que vão dar o seu melhor. Meu Deus, talvez sejam pessoas aqui, Senhor, que estão precisando, Senhor, mudar na área financeira, porque estão gastando demais, gastando o que não podem comprar, estão, Senhor, devendo o limite do cheque especial, devendo o cartão de crédito, e que não procuram o banco para pagar, não procuram a instituição para pagar, que elas venham procurar amanhã, Senhor, a instituição, que elas venham sair desse ciclo vicioso. Aqueles, Senhor, que querem empreender, aqueles que têm sonho de empreender, mas não têm coragem, meu Deus, ministra agora no coração dele que o Senhor é o pai delas, Pai, é o pai deles, Senhor, que o Senhor vai entrar com ele nesse negócio e que vai dar certo, Senhor, porque as pessoas, Pai, que servem aos ídolos, elas confiam nos ídolos, mas nós que servimos ao Deus vivo, Pai, duvidamos do Senhor. Dá coragem do teu povo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja, Senhor, que daqui deste altar vão sair empreendedores de sucesso, aqui nesse lugar vão sair desse altar, vão sair pessoas, Senhor, que
vão fazer a diferença no seu lugar de trabalho. Pessoas serão promovidas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles, Pai, que estão negligenciando o cuidado com o corpo, que tem protelado, Senhor, fazer uma dieta, fazer uma atividade física regular. Meu Deus, em nome de Jesus, que se eles venham tomar posição também hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, o caminho é estreito, Senhor. O caminho é estreito, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com o teu povo, Senhor. Eu quero profetizar também, Senhor, que nós vamos avançar nessa área, Senhor. Essa igreja, Senhor, não vai ser uma igreja conhecida com pessoas que negligenciam essa área, mas pessoas que cuidam do corpo. Porque o nosso corpo, Pai, é templo e morada do Teu Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu povo também venha rejeitar, que o Teu povo, Senhor, venha, Senhor, abominar, porque o Senhor abomina essa teologia da prosperidade. Um evangelho que não tem cruz, um evangelho que é só de vitória, um evangelho que não tem dor, um evangelho que não tem arrependimento, meu Deus, e que eles venham, Senhor, ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas, elas ouvem a Tua voz, e que elas venham aprender a ouvir a Tua voz. Meu Deus, em nome de Jesus, tem pessoas também, Pai, que não têm meditado na Tua palavra como deveriam, que não têm Te buscado como deveriam, que tem tempo, Senhor, que não pisam no Santo dos Santos, que elas venham mudar, que elas venham passar a fazer um devocional diário, que elas venham ter uma vida de oração, que o Senhor não venha ser mais um na vida delas, mas que o Senhor venha ser o Deus, o primeiro da vida delas. Talvez, Pai, tenham pessoas aqui, Senhor, que já se arrependeram, que já confessaram, mas que vivem escravas da culpa, Senhor, dos seus pecados do passado. Meu Deus, ministra agora no coração dela que elas foram perdoadas, Senhor, que os pecados dela estão lançados na cruz, que Jesus, Ele já se fez maldição e já se fez condenação por eles, Pai, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, aquelas pessoas que não largam o pecado, meu Deus, que tem vivido, Senhor, nas cadeias do pecado, que tem vivido, Senhor, nas cadeias da imoralidade, da fornicação, do adultério, meu Deus, da pornografia, que hoje eles venham decidir, Senhor, mudar, que eles venham decidir viver em santidade, Senhor, porque eu creio, Pai, que eu sei, Pai, quais são os pensamentos que o Senhor tem sobre eles, Pai. Não é pensamento de paz, mas pensamento, não é pensamento de mal, mas pensamento de paz, para dar o fim, Senhor, que eles esperam, que eles venham Te buscar, Senhor, de todo o Teu coração, Senhor. Quero profetizar, Senhor, que aqui desse altar, Senhor, vão sair profetas, Senhor, vão sair missionários, vão sair evangelistas, vão sair professores, mestres, em nome de Jesus, vão sair levitas, vão sair pessoas, Senhor, adoradores, e que vão fazer a diferença, e que vão entrar nos lugares assolados, e que vão arrancar, Senhor, as almas que estão perecendo no inferno, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Com Tua glória e poder, Tua majestade é real.